Sai, Rita, che sta sucia. A caminhada é lenta, o olhar é ainda mais distante e a memória já não é mais a mesma. Sinais de uma doença chamada Alzheimer. No filme O Filho da Noiva, cenas que transmitem com delicadeza o drama de quem convive com a doença. Para falar sobre o mal de Alzheimer, convidamos o médico Maurício Friedrich. A doença de Alzheimer, então, é uma doença cerebral, né? Ela acontece mais especificamente nos neurônios. Existem duas proteínas chamadas tau e beta-amiloide, encontradas normalmente no nosso cérebro. Quando acontece um erro na eliminação dessas proteínas, elas se acumulam nos neurônios, causando falhas, mais especificamente nas sinapses. Sinapses são conexões que ligam os neurônios, formando uma rede. Quando essas proteínas estão depositadas na sinapse, os neurônios param a comunicação entre eles, provocando a morte neural e os sintomas da doença de Alzheimer. Existem algumas pesquisas que demonstram que nós todos, se chegarmos aos 100 anos, estaríamos fadados ao aparecimento, né, e à deposição anormal dessas proteínas e o desenvolvimento de doença de Alzheimer. O que existe é que o envelhecimento está relacionado a uma menor performance intelectual. Mas a doença é diferente. A doença é quando essa pior performance intelectual, especialmente na memória episódica, na memória recente, leva a incapacidades desse indivíduo nas atividades de vida diária. Então o indivíduo começa a ter pequenos esquecimentos, né? Esses esquecimentos vêm em repetição de perguntas, não lembrar de episódios que aconteceram em família ou mesmo no ambiente de trabalho, e começam a acontecer pequenas confusões também que tem a ver com a participação da memória recente na memória de trabalho, que é aquela que integra o que está acontecendo há segundos atrás das coisas que estão acontecendo nesse momento e na tua planejamento de futuro imediato. A integração dessas memórias a gente chama de memória de trabalho e ela é super importante para que nós possamos levar a vida normalmente. Pois é, e a pessoa se dá conta disso ou alguém, um familiar, um amigo que percebe isso? Em geral, são os indivíduos que rodeiam essa pessoa que se dão conta mais precocemente, né? Uma falha é considerar isso como parte do envelhecimento normal do indivíduo, né? E essas falhas que levam a incapacidades do dia a dia não são normais. Os cientistas acreditam na predisposição genética como um fator de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Fatores ambientais poderiam também influenciar no surgimento da doença? Não existe nenhum fator ambiental até aqui claramente relacionado à doença de Alzheimer. O que existe é que indivíduos, né, com um maior nível de escolaridade, e especialmente indivíduos que leem muito, estariam protegidos por mais tempo do desenvolvimento dos primeiros sintomas. No filme O Filho da Noiva, cenas que traduzem sentimentos de quem acompanha a fragilidade da mulher que não se responsabiliza mais pelos seus atos. Que rico isso, está rico. Não, deixa isso, não é tuyo, perdão. Quais são as orientações para o cuidador ou para o familiar que está ao lado de quem tem doença de Alzheimer? As principais orientações são o estabelecimento de uma rotina para esse indivíduo. Uma rotina de mesmos horários, né? Uma rotina de manter o sono somente à noite, de ter ambientes bastante claros durante o dia, de se tentar fazer tarefas que esse indivíduo anteriormente ao início da doença gostava de fazer. E outras orientações e principais são com relação à segurança, né? Esse indivíduo não deveria sair sozinho de casa, não deveria dirigir, realmente se torna bastante perigoso mesmo em fases iniciais. Cuidado com acidentes domésticos, com fogão especialmente. E certamente o mais importante é mantê-lo bastante orientado. Várias vezes ao dia colocar o senso de orientação, né? Que esse indivíduo está neste dia, nesta data, como está o dia de hoje, que tipo de coisas vão ser feitas naquele dia, né? Isso traz realmente uma melhora do componente de ansiedade desta pessoa. Ela deve continuar fazendo tudo aquilo que fazia antes ou ela deve permanecer já num ambiente mais isolado? Protegido.
Essa é também uma pergunta importante, né? Esse indivíduo, como eu falei, ele precisa de rotinas, né? E ele sofre muito com a perda do seu referencial, tanto o referencial pessoal do indivíduo que está cuidando, quanto o referencial ambiental. Mas existem casos individuais, tem que se avaliar caso a caso, né? Porque um dos desafios para a família do indivíduo é mantê-lo ativo, é manter alguma qualidade de vida desse indivíduo. Então, viagens podem servir, né? Mas eventualmente podem também ser motivo de piora da confusão mental por perda do referencial ambiental. E o tratamento, então, por exemplo, nessa fase ainda bem inicial, ele tem bons resultados hoje em dia? Existem dois tipos de tratamento. O tratamento que visa a melhora cognitiva do indivíduo e o tratamento que visa a melhora ou alterações de comportamento que estão acontecendo. Existem drogas hoje que são capazes de melhorar a qualidade de vida do indivíduo e lentificar a progressão da doença. Para o futuro próximo ainda a gente não pode falar em cura ou em alguma coisa que possa melhorar? Existem muitas esperanças com essas drogas que estão sendo testadas. Especialmente essa esperança está baseada no melhor conhecimento fisiopatológico da doença. E esse ano de 2011 foi muito importante para esclarecer uma série de dúvidas que os neurologistas e neurocientistas têm nessa área. Existe muita esperança nessas novas drogas, mas nesse momento não existe nenhum tratamento curativo para a enfermidade. Então, é a família aceitar a doença e saber conduzir da melhor forma possível para dar uma qualidade de vida não só para o paciente, mas também para quem está ao lado. Ser muito bem orientada, né? E existe vasta literatura para familiares e cuidadores hoje. Certamente um bom vínculo com o seu médico que vai cuidar desse indivíduo é fundamental para que a qualidade de vida seja mantida independente das alterações intelectuais que virão pela frente.